Boa tarde, povo lindo! Nossa, faz tempo que a gente não tem uma live aqui na Vínculos, né? Antes das férias eu já tava em ritmo de férias, na verdade em ritmo enlouquecido de final de semestre, né? E acabei não conseguindo vir aqui mais vezes. Vamos lá ver quem tá por aqui já. Calma aí que o Insta tá me dando um baile aqui, gente. Aí, Cris, bem-vindo. Perfis aqui, cuida de quem cuida. Paulo, bem-vindo sempre, já falamos hoje, né? Vamos lá, pessoal, seja muito bem-vindo. Você que tá aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Você que tá assistindo no gravado. Eu sou a Sabrina, psicóloga escolar desde 2005. Já atuo aí em escolas, atuei em todos os níveis de ensino. Tive essa graça, é um privilégio mesmo de poder ter atuado em vários níveis de ensino. E hoje tenho a Vínculos que tem esse objetivo de dividir conhecimentos a respeito da psicologia escolar com o Brasil, com o mundo. Tem pessoas de fora também que já estão acompanhando a gente, que tem me dado feedback. A Vínculos tem essa missão de fazer com que a psicologia escolar se torne cada vez mais conhecida, se torne difundida, mas de uma forma crítica, de uma forma real, de uma forma verdadeira, de uma forma que realmente seja uma atuação voltada para a prática, que realmente possa fazer diferença na vida dos nossos alunos, na vida dos professores, na vida de todas as pessoas que passam por nós. Eu tenho também para mim que a minha missão, ela vai muito além disso, né? A nossa missão vai muito além disso, mas é uma coisa muito pessoal minha, que eu tenho um desejo muito grande de transformar o mundo, de verdade, né? De fazer desse mundo um lugar melhor. E eu só acredito que isso é possível através das crianças, através da educação. Então, por isso que eu acredito e trabalho pela psicologia escolar, porque acredito que a psicologia escolar é aquele pozinho mágico que pode fazer diferença, que pode transformar as escolas num lugar melhor. Luana, bem-vinda, sempre por aqui também, né, Lu? Tereza também, Tereza super, tá em todas, né, Tereza? Maravilhosa, sempre aqui com a gente. Emília, seja muito bem-vinda também. Para quem é novo aqui na Vínculos, para quem tá chegando agora, a Vínculos, ela é essa empresa de psicologia escolar. Nós oferecemos cursos, supervisão, mentoria, formações individualizadas também, se você precisar de alguma capacitação para a tua escola, para a tua equipe de professores, ou mesmo para você, pode contar com a gente, pode acionar por aqui. Nós temos também um grupo no WhatsApp, que é uma verdadeira comunidade de psicólogos escolares, em que todo mundo se ajuda muito. Hoje o grupo quase que caminha sozinho, todo mundo se ajuda muito lá, todo mundo compartilha informações, compartilha muito material e cresce muito junto, né? Então, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vocês já estão de férias? Me contem aí se vocês estão de férias, se vocês têm férias nesse meio de semestre ou não, porque eu tô finalizando, na verdade, né? A gente teve um período de recesso aí, foram quase 2 semanas, mas eu já retorno amanhã, então na verdade nem deu 2 semanas, deu 1 semana e meia, e amanhã estamos retornando aqui já para atuar, né, na escola que eu trabalho hoje. Fran também, Mahara também, sejam muito bem-vindas. Então vamos lá, pessoal, né? Como sempre a gente espera ali esses 5 minutinhos, deixa eu ver se já deu. Calma aí, gente. Bom, já deu aqui os nossos 5 minutinhos.
para a gente poder começar a nossa live, mas em respeito a todos vocês que esperaram, que chegaram no horário, né? Então vamos dar início. Para quem está assistindo no gravado também, seja muito bem-vindo, deixe depois seu feedback, espero que você aproveite bastante esse conteúdo. A Fran, bem-vinda, Fran. Isso aí. O som tá bom, né? Acredito que esteja bom, tudo tranquilo, porque vocês estão me respondendo aqui, imagino que o som esteja confortável, tá bom para vocês também. Então, vamos lá. O tema da nossa live hoje é que psicologia escolar não é clínica, né? É uma coisa que eu quis escrever dessa forma porque a gente fala tanto isso, né? Psicologia escolar não é clínica, eu não quero fazer clínica na escola, tá errado, não pode ser assim e tudo mais. E, de fato, é muito difícil a gente delimitar esse espaço que é nosso, né? Muito complicado. Porque uma coisa que eu falo por aqui também, talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar, é que o psicólogo, quando você imagina, né? Imagina você lá, todo mundo aqui é psicólogo, imagina você lá quando você começou a graduação. Aí quando você pensava, eu quero ser psicólogo, o que você imagina? Geralmente, né, são poucas pessoas que pensam diferente, só se tiveram uma experiência mesmo, mas geralmente o que a gente imagina é aquela visão do psicólogo sentado numa poltrona e tem uma outra poltrona para o cliente ou o paciente sentar. E aí você imagina essa troca de experiências entre essas duas pessoas de uma forma isolada. E é assim que nós entramos para a faculdade, com essa visão de psicólogo. E aí nós entramos com essa visão e todas as outras pessoas que a gente conhece, todas as pessoas que estão na escola, todas as pessoas com quem a gente lida todos os dias têm essa mesma visão do psicólogo. A maioria das pessoas da sociedade não conhece uma outra função. Daí tem também alguns que são mais populares, tipo no recursos humanos, né? O psicólogo que faz as entrevistas, às vezes no Detran, que aplica os testes e tudo mais, mas em geral, mesmo no recursos humanos, mesmo nos testes lá do Detran, se você for parar para pensar, é sempre uma relação de duas pessoas, né? Onde o psicólogo está sempre avaliando ali a pessoa que está à frente, conduzindo o processo e tudo mais. Ai, beijo, João, maravilhoso, faz a metadinha do meu coração aí. Lindo. Então, essa é a visão que a gente tem do psicólogo no geral. E as pessoas com quem a gente vai conviver também têm essa visão. Por isso que é tão difícil, quando a gente entra na escola, a gente delimitar o nosso espaço. Porque as pessoas contratam a gente e esperam que a gente tenha justamente essa função, esse papel, que a gente haja dessa forma, né? Porque é a forma que a gente tem em mente sobre qual que é a função do psicólogo. E aí parece que a gente precisa o tempo todo estar explicando que não é isso que a gente faz, que o nosso trabalho vai muito além disso, né? Que a gente tem muitas outras coisas para fazer. E aí, quando a gente tenta dizer, não, a gente não vai atender clínica, muitas vezes a gente é visto como negligente, tipo, você não está fazendo... Você não está atendendo os alunos, então você não está fazendo nada. Eu não estou vendo o resultado do seu trabalho. Porque aí tem outro problema, né? Primeiro que daí acho que é um problema para qualquer psicólogo de qualquer área. Se por um lado as pessoas sempre esperam que a gente vai fazer atendimento individual. Dani, bem-vinda também. Dani é coleguinha de trabalho, né? De outra instituição, mas da mesma rede que eu atuo. Stephanie, bem-vinda também. Vamos lá. Então, primeiro, as pessoas têm essa expectativa do atendimento individual, e daí se a gente não faz, eles falam que a gente não está fazendo nada. E segundo, que as pessoas têm uma expectativa de resolução rápida, né? Como se, o aluno tá lá dando... Eu já dou risada, gente, porque é bem assim que acontece, né? O aluno tá lá dando problema na sala, eles falam, ele tá surtando, ele tá me desrespeitando e tudo mais, e aí eles mandam o aluno para nossa sala, primeiro, como se a gente tivesse uma função de disciplinar o aluno, né? E aí quando o aluno volta para a sala e faz de novo a mesma coisa, aí eles falam, tá vendo, né? Não adiantou nada você atender porque ele continua igual, ele não deu resultado. E aí a gente é visto novamente como um profissional que não dá resultado dentro da escola. Então é por isso que a gente precisa saber como se posicionar, saber certinho quais são as diferenças entre a psicologia escolar e a psicologia clínica,
para que a gente possa se defender dessas acusações, conscientizar as pessoas da nossa função e fazer com que eles entendam que a nossa função vai muito além desse atendimento individualizado com o aluno, que o nosso objetivo desses atendimentos é outro, né? Bem isso, né, Dani? Daciano também bem-vindo, Daciano tá com a gente lá no curso, né? Então, que a nossa função, que o nosso atendimento é outro, que vai muito além, que a gente não vai dar resultado rápido, porque nenhum psicólogo dá. Aliás, se algum de vocês tem essa receita mágica aí de atendimento em uma sessão e que funciona, pode, né, falar para mim, aí a gente pode fazer uma parceria, vender e vamos ficar ricos, né, com isso. Mas infelizmente não tem. Eu queria mesmo ter essa capacidade, mas não existe, porque a gente está falando de pessoas, porque a gente está falando de seres humanos que demandam, que estão implicados em outros ambientes, se relacionando com outras pessoas, que também estão envolvidas em todo o processo. Então, não é tão simples assim, a gente não vai resolver nenhuma situação com um atendimento. Então, vamos pensar aqui nas diferenças, né? Eu fiz uma listinha aqui de tópicos para a gente pensar assim, na diferença. Primeiro, do foco de atuação, depois do formato do trabalho, a diferença, assim, que eu acho crucial a gente ter bem claro para nós, sobre sigilo, sobre o tempo e a frequência de atendimento e sobre o que significa atender na psicologia escolar. Então, esses são os tópicos aí que eu quero passar com vocês nessa live. Espero que seja uma live curta, eu sempre falo que vou fazer uma live de 30 minutos e sempre passo, gente, mas enfim, vamos lá, né? A gente tenta. Então, vamos lá. O foco de atuação. O psicólogo clínico, ele vai ter o foco na queixa, relacionada geralmente a uma questão emocional, uma dificuldade ali no dia a dia ou de um transtorno mental, sempre vai ter um olhar ali com foco na questão emocional. O foco de atuação do psicólogo escolar é sempre a educação, né? Então, a gente tem lá o manual de psicologia escolar e educacional. Depois, quem não tiver, e pode mandar um direct que eu mando para vocês também. Mas ele fala assim, que o psicólogo escolar desenvolve, apoia e promove a utilização de instrumental adequado para o melhor aproveitamento acadêmico do aluno, a fim de que esse se torne um cidadão que contribua produtivamente para a sociedade. Então, veja bem, o nosso foco é sempre a aprendizagem. O foco do psicólogo escolar é sempre a aprendizagem. Então, seja quando eu vou atender por uma questão emocional, aquele aluno está chorando, não está bem, o que eu quero com o meu atendimento? Que ele fique bem para ele poder retornar para a sala e aprender. Se o aluno está com uma questão de disciplina, de comportamento, eu vou atender aquele aluno, ele é encaminhado. O que eu quero com esse aluno? Eu quero que ele tenha um comportamento mais tranquilo para que ele possa aprender. Se o aluno não está aprendendo, óbvio, né? Ou tem uma questão de inclusão, eu vou conversar, vou atender, vou investigar e vou trabalhar para que aquele aluno aprenda, para que ele se desenvolva da melhor forma possível, mas sempre com foco na aprendizagem. Mesmo que o aluno não tenha problema de aprendizagem, às vezes a questão dele é só emocional, mas o que a gente sempre trabalha no atendimento com os alunos e com as famílias? Que eu preciso cuidar desse emocional do aluno para que esse emocional não interfira na aprendizagem. Então, a palavra aprendizagem tem que estar sempre no seu discurso, em todos os atendimentos que você fizer. Em todos os atendimentos, né? Com orientação com os professores, com família, com o aluno, a gente sempre precisa trazer à tona o foco da aprendizagem. E isso muda tudo. Exemplo, eu não vou ficar tirando um aluno de sala e ficar 40, 50 minutos com ele, porque eu estou privando ele da aula, que é o objetivo pelo qual ele está ali. A gente precisa pensar que aquele aluno está ali para aprender, que existe um contrato, mesmo que não seja escola particular, o objetivo dele estar naquele ambiente é para aprender. Então, acho que só aí já esclarece assim para vocês muita coisa, de você pensar que o teu objetivo vai ser sempre a aprendizagem. Qualquer intervenção que você faça é para que esse aluno tenha uma melhor aprendizagem possível dentro das capacidades, das habilidades dele. Então, percebe que é um foco totalmente diferente. Mesmo quando é emocional, né? A gente falou que a clínica ela vai ter o foco na questão emocional, ok? Na escolar a gente também às vezes atende questões emocionais com toda certeza, mas por que eu vou atender? Se o aluno tiver, por exemplo,
não estiver bem emocionalmente, mas ele está aprendendo, ele está ficando bem em sala, ele consegue lidar bem com as situações no dia a dia, não tem por que eu tirar esse aluno de sala para fazer um atendimento. A menos que ele esteja desestabilizado, que ele esteja em crise, que ele esteja precisando de algum suporte imediato. E aí a gente já vê também a natureza dos atendimentos quando são emocionais, porque senão não tem sentido eu tirar esse aluno de sala para poder atender, né? Então, essa é a primeira diferença grande aí do foco de atuação. O foco do psicólogo clínico é sempre os aspectos emocionais, o foco do psicólogo escolar é sempre a aprendizagem, o melhor desenvolvimento dele, o desenvolvimento integral para que ele, né, contribua produtivamente ali para a sociedade e tudo mais. Isso incluindo relações, incluindo tudo. Aí vamos então para o formato de trabalho. Então, o psicólogo clínico, ele geralmente atende numa sala que é um ambiente isolado de som, né, protegido ali do som para que outras pessoas não escutam. O atendimento quase todas as vezes é individualizado, né, tem atendimentos em grupo também, mas na maioria das vezes ele acontece com o psicólogo e o paciente ou o grupo ali em questão. E o psicólogo clínico ele vai se utilizar de instrumentos que é do diálogo e também dos testes psicológicos, dos brinquedos, no caso das crianças. O psicólogo escolar, com relação ao local. Então, muita gente às vezes me manda mensagem, ai Sabrina, eu não tenho uma sala para poder fazer atendimento, uma sala adequada e tudo mais. O que a gente imagina de uma sala adequada? Uma sala que não tenha circulação de pessoas e que tenha um isolamento acústico e tudo mais. Gente, isso não existe. Miriam, bem-vinda, Miriam! A Miriam participou dos workshops com a gente também, maravilhosa, do workshop no grupo, né? Muito, muito bem-vinda. Então, o psicólogo escolar, ele não vai ter, isso não existe na escola, gente. Escola é um espaço por natureza barulhento e é lindo. Eu amo aquele barulho de escola, das crianças correndo e tudo mais e falando alto, essa movimentação. Então, a escola é movimento, escola é energia, escola é vida. Então, a escola não vai ter o isolamento acústico que a gente espera no ambiente clínico. Você pode solicitar, se tiver, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, mas não tem. Então, você pode atender na sala da coordenação, você pode atender na secretaria, você pode, inclusive, fazer momentos de acolhimento numa sala de aula, numa sala, às vezes, o próprio corredor, assim, às vezes o aluno não tá bem, eu tiro ele da sala, chego ali no corredor, já abraço, acolho. Então, assim, o local que a gente tem no ambiente escolar é diferente do clínico porque ele não vai ter as características do ambiente clínico que a gente espera. O atendimento, ele nem sempre é individualizado. Eu até sempre sugiro, principalmente os atendimentos de família e de profissional externo, que seja sempre com mais uma pessoa, para que essa pessoa seja testemunha, né? Porque muitas vezes aquilo que a família traz são assuntos delicados, são complicados, né? E às vezes a família, quando a gente vai falar de inclusão, por exemplo, às vezes a família está mais resistente, ou se a gente vai fazer um encaminhamento, e nesse encaminhamento a família não aceita e tudo mais, é importante que você tenha alguém junto com você para atender, de preferência alguém do pedagógico. Então eu atendo muito com o professor e atendo muito com o coordenador pedagógico, já atendi com o gestor também. Já atendi sozinha? Já! A gente atende sozinha também, se for o caso, quando tem muita demanda, numa situação de emergência, a gente também faz atendimento sozinho. Mas, em geral, é importante que os atendimentos sejam feitos ou com o professor ou com a coordenação. A Dani colocou aqui, né, que atende com a coordenação. Na instituição que a gente atua, a gente sempre atende com a coordenação pedagógica, né, ou com o professor regente, em alguns casos. Mas é importante essa parceria. E por que tem que ter alguém? Além da questão da segurança das informações, existe também a partilha das informações. Então, a gente sempre vai ter que repassar para a coordenação pedagógica, em especial, tudo aquilo que a gente atende. Então, se a coordenação já está junto, é melhor, que a gente já simplifica a nossa vida, digamos assim, né? A gente ganha tempo se a coordenação estiver junto. E outro, o nosso atendimento ele vai ser exclusivo para algum ponto.
quem entende do pedagógico é a coordenação. Então, se nesse atendimento de família, por exemplo, a família pergunta alguma coisa sobre o pedagógico, sobre currículo, sobre questões assim, é importante que tenha alguém do pedagógico para responder, porque a gente até pode responder por eles, mas a gente corre o risco de responder errado, porque não é nossa formação, pelo menos não é a minha, né? Eu acho sensacional quando tem pessoas que são pedagogos e psicólogos escolares, porque eu acho que isso dá um up, mas ainda assim, se você não está na função, tem coisas que você não vai dar conta e é importante que o pedagógico esteja junto. E a questão de instrumentos, né? Então, na psicologia escolar, habitualmente a gente não vai utilizar testes. Então, além da conversa, do diálogo, da questão mesmo do uso da fala, das orientações verbais, a gente utiliza muito também observações, análise do material escolar. Pode utilizar teste também? Até pode, mas eu, no dia a dia, na verdade, eu não utilizo. Eu acho que o teste é bacana quando você tem um setor de avaliação na secretaria, quando não tem ninguém que faça, aí você pode até aplicar, mas a gente vai... não existe assim um teste específico para usar no ambiente escolar, né, que é exclusivo. Não, eu acho que você pode se beneficiar do uso de testes quando existe um setor de avaliação. E aí, um cuidado muito importante sobre o uso dos testes psicológicos, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Sabrina, pode usar teste psicológico? Eu posso aplicar o VISC, por exemplo, na escola? Pode, não existe uma contraindicação da aplicação. Só que, para você aplicar um teste, você precisa observar rigorosamente a questão do ambiente. Então, se não tiver uma sala com isolamento de som, se não tiver um espaço adequado, um lugar onde você não seja interrompido, não aplique, porque o resultado do teste vai ser, não vai ser válido, né? Então, para você aplicar qualquer teste, você precisa observar as condições que aquele teste impõe para que você aplique ele. Eu acho que é o único critério que a gente precisa ter e até é um dos motivos pelo qual eu, dificilmente utilizo. Já utilizei em alguns lugares que eu trabalhei, sim, mas dificilmente eu utilizo testes psicológicos. Então, a gente tem diferenças de instrumentos também nesse sentido, né? Eu acho que a psicologia escolar, além o atendimento clínico, ele vai muito ali no contato direto do profissional com a família, do profissional com a criança ou do próprio cliente, paciente, né? E na escolar a gente tem uma gama muito maior de pessoas ali que a gente precisa consultar. Então, eu posso observar esse aluno em sala, eu posso conversar com o professor desse aluno, posso olhar o material dele, posso olhar ele no recreio, né? Então, são outros tipos de instrumentos que a gente vai utilizando ali para poder estar realizando o nosso trabalho, fazendo as nossas avaliações. Com relação ao sigilo, então, na psicologia clínica, a gente tem muito claro isso, né? Que a gente mantém sigilo de todas as informações que são passadas para nós pelo paciente, mesmo quando é criança, a gente tem todo o cuidado ali para conversar com as famílias e a gente só faz a quebra do sigilo quando envolve um risco à vida, né, dele próprio ou de outra pessoa. Na psicologia escolar, esse sigilo também deve existir, mas ele é compartilhado com a coordenação pedagógica, em muitos casos com a gestão, então não existe um sigilo de um atendimento que eu guardo só para mim na psicologia escolar, gente, isso não é saudável, não é funcional. Lembrando que o nosso foco é sempre a aprendizagem, as informações que eu tenho precisam servir para alguma coisa no dia a dia daquele aluno. E quem vai pôr em prática todas as estratégias é o professor, a coordenação. Então, a gente precisa ter o sigilo, mas esse sigilo ele é compartilhado ali com a equipe pedagógica em geral, assim, mais especialmente com os coordenadores. E aí, em muitos casos, com o professor também. Eu sou muito aberta com o professor. Geralmente eu abro quase tudo, até mesmo situações delicadas, familiares, porque às vezes é o meio que eu tenho, o argumento que eu tenho para... Eu brinco que é quebrar o coraçãozinho deles, né? De fazer com que eles entendam, sejam mais empáticos, para estimular tudo isso. E claro que quando eu abro sigilo com o professor, né? Eu sempre oriento sobre o cuidado ali com o sigilo das informações, porque eles não têm isso na formação deles, né? Então a gente precisa orientar também. A Marisa colocou aqui, né? A atuação do psicólogo escolar e a dinâmica, o próprio ambiente escolar já fornece todo o necessário para o trabalho. Exatamente, Marisa, é o que eu acredito, né? Que
estar na escola, observar o aluno em movimento, em ação e tudo aquilo, já nos dá elementos suficientes para a gente levantar hipóteses, fazer os encaminhamentos que são necessários. Mas também, assim, em muitas situações, Marisa, o que acontece é que tem profissionais que atuam, às vezes, em municípios muito pequenos. Eu já passei por essa situação também. E aí, às vezes, não tem outro profissional na cidade, né? Então, de fato, ou você faz avaliação ou ninguém vai fazer. Então, acho que, assim, a gente precisa ter esse olhar de que pode ser que seja necessário. Mas aí, como eu mencionei, né? Para a gente poder fazer uma aplicação de teste, a gente precisa ter o ambiente adequado para isso. Não adianta aplicar só por aplicar num ambiente com ruído, porque o teste não vai ser válido e todo mundo sabe disso, né? Todo psicólogo sabe que o teste não é válido se não tiver nas condições adequadas ali. Na verdade, qualquer pesquisador sabe disso, né? Então, vamos lá. Com relação ao tempo de atendimento. Então, na psicologia clínica, em geral, a gente tem atendimentos de 30, 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, às vezes 1 hora e meia em trabalhos com grupos. Então, o tempo ali, ele é geralmente delimitado, né? Geralmente o profissional, ele atende sempre de 30 minutos, ou sempre de 40, sempre de 50, enfim. Existe um tempo mínimo ali para um atendimento, até para que o atendimento flua, né? Precisa existir um começo, meio e fim, precisa existir a tratativa com aquela queixa do aluno, e a gente se utiliza desse tempo para poder ter essa flexibilidade de lidar com aquelas informações e que o paciente alcance ali o objetivo que ele tem com a terapia. É muito delicado falar sobre isso, porque tem diferentes abordagens, né? E eu não tô na clínica faz muito tempo, então pra quem tá na clínica, me perdoe se eu falar alguma besteira aqui, gente. Mas assim, eu tô tomando todo cuidado aqui pra não ser tendenciosa, não mencionar abordagens ou abordagens, tá? Então, mas geralmente existe um tempo delimitado e existe uma frequência. Então, ou é semanal, ou é quinzenal, ou é 2 vezes por semana. Quando o paciente tá melhorando em algumas abordagens, a gente espaça mais essas sessões para uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? Então, ou faz um monitoramento mais à distância. Então, o atendimento clínico, ele tem um tempo delimitado e tem uma frequência delimitada. O atendimento em psicologia escolar não é bem assim. Então, a gente não vai delimitar, por exemplo, tantos minutos de atendimento para um aluno ou para uma família. Em geral, a gente... Quando atende com o professor, às vezes a gente atende dentro do período de uma aula ali de 50 minutos, que é o que o professor tem disponível, mas assim, isso não limita, e aí que é a grande diferença da clínica. O fato de eu ter 50 minutos do professor para fazer atendimento não vai limitar o atendimento que eu tenho com essa família. Se o caso já está mais tranquilo, vamos supor que é um aluno de inclusão, que é um aluno novo, não sei, com TDAH. A família trouxe o laudo, aí eu vou fazer o primeiro atendimento com essa família. No primeiro atendimento eu vou investigar o histórico, vou saber como é que era na escola anterior, vou saber como que ele é em casa, como que é a rotina de estudos. E aí eu vou fazer uma investigação mais aprofundada para eu conhecer esse caso, conhecer esse aluno, para eu pensar nas possibilidades de intervenção dentro da escola. Provavelmente esse primeiro atendimento ele vai demorar mais tempo. Então, às vezes eu fico 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 com essa família, às vezes 40 minutos se a família for mais sucinta. Então, veja, o tempo de atendimento, ele não tem a ver com um limite como é na clínica. O tempo de atendimento na escolar tem a ver com a demanda que eu estou cuidando naquele momento. Se é um atendimento, por exemplo, esse mesmo aluno, o aluno entrou na escola, começou a participar, daí aí eu preciso novamente ver essa família para fazer uma orientação, porque eu percebo que ele precisa de mais rotina de estudo e tal, e dar algum direcionamento. Falar, olha, é importante retomar ali a orientação com o neuro e tal. Às vezes esse outro atendimento que eu vou chamar essa família pode ser que dure 20 minutos. Porque o meu foco é a aprendizagem. Então, eu vou conversar com eles sobre aquilo que eu preciso no momento para o bom desenvolvimento desse aluno. Então, se é uma orientação breve, eu vou fazer uma orientação breve e eu posso fazer um atendimento de 20 minutos. Às vezes está tudo bem, assim, está tudo tranquilo. E eu olho
lá as notas do aluno estão ok, eu já atendi essa família o mês passado, tá tudo bem? Eu não preciso chamar de novo a família para o atendimento, mas eu posso constar que eu atendi aquele caso, né? Que, eu fui lá, eu observei, o aluno apresenta rendimento satisfatório, está tudo ok, manter o monitoramento, pronto. Então, já é um novo atendimento que não necessariamente eu chamei essa família para vir. Então, percebe? Os atendimentos, o tipo de atendimento que a gente faz é diferente, o tempo de atendimento que a gente faz é diferente e a frequência é diferente. Então, para a gente definir a frequência com que eu tenho que chamar as famílias dos alunos, a gente tem que pensar no resultado, lembra, foco na aprendizagem. Então, eu olho lá, se a gente está em fechamento de trimestre, fechamento de semestre, né? Então, saiu as notas, tá tudo ok? Beleza, eu não preciso chamar. As notas estão meio baixas, eu preciso orientar a família para poder retomar o atendimento, para poder estudar mais em casa. Então eu vou chamar essa família de novo. O aluno tem risco de retenção. Eu preciso fazer mais atendimentos para sinalizar que existe um risco de retenção se não tiver melhora do rendimento acadêmico, né? Então a frequência ela vai ser definida aí com o que o aluno está apresentando em sala e com os resultados que ele está apresentando também em nota. A Dani está colocando aqui, né? Atende clínica e escola, mas jamais atende os alunos na clínica. Não dá, não só por ética, que conta sim, mas não tem como separar aluno do paciente cliente. Essa é a postura. Dani, você está certíssima. Isso aí, o código de ética, ele é muito claro com a gente. Pessoal, vocês não podem atender na clínica os alunos que são da escola que você atua. Se você está numa instituição e leva os alunos para a clínica para você atender, você está fazendo errado, está agindo contra o código de ética do psicólogo. Se você não leu, vai lá no código de ética e lê. Então é muito complicado sim, Dani. Não é só complicado, é antiético, é errado mesmo, não é uma questão de opção, de escolha, é errado mesmo, tá? Então a frequência com que você vai atender esse aluno, esse caso, essa situação, ela vai estar relacionada com o rendimento dele, com a postura dele em sala, com a participação dele. Eu tô vendo que o aluno tá se fechando, não quer mais conversar, ou tá mais isolado de novo, precisa retomar com o psicólogo. Então a gente vai atendendo conforme o que ele se apresenta lá dentro de sala de aula. E aí, o que significa, né? A gente passou aqui por todos os tópicos, mas o que significa atender, então, em psicologia escolar? É fazer esse acompanhamento de cada caso, né? Então, se eu tenho um aluno de inclusão que eu peguei lá, que ele entrou hoje para ser matriculado na escola, então eu vou observar esse caso, eu vou ver como é que esse aluno vai se sair nas provas, nos resultados, como que é a postura dele em sala, eu vou chamar essa família para conhecer melhor do histórico do aluno, eu vou fazer uma orientação com os professores sobre esse aluno e vou ficar acompanhando os resultados. Então, esse atender em psicologia escolar não significa que eu tenho que chamar esse aluno para o atendimento. Eu estou atendendo o caso que envolve atender a família, observar o aluno, conversar com o aluno em alguns momentos. Vou dizer para vocês que o que eu menos faço é atendimento de aluno, eu faço atendimento das famílias, dos profissionais e dos professores. Mas atender o aluno necessariamente, não necessariamente, só se houver realmente uma situação de crise, uma situação que eu precisar entender melhor, algum esclarecimento e tudo mais. Então, o atender em psicologia escolar, ele vai muito além desse chamar o aluno para conversa individualmente. Aí vocês podem me perguntar, né? Sabrina, mas e quando a escola pede para a gente atender o aluno, né? Então, eu não vou atender. Não, gente, não façam isso. Então, se a escola, o professor, a coordenação pedagógica está pedindo para vocês atenderem o aluno, acolham. Porque lembra que mesmo que seja uma demanda emocional, pode ser que esse emocional esteja interferindo na aprendizagem desse aluno. Geralmente está. Então, nesse sentido, cabe sim um acolhimento, cabe sim uma orientação com esse aluno, mas o que você vai fazer de diferente da clínica você vai atender com menos tempo, você vai fazer perguntas mais focadas, mais direcionadas, e aí o ideal é que você, aos poucos, a partir dessa demanda clínica, você atendeu o aluno lá na tua sala, você volta com o aluno e fica em sala.
para fazer uma observação, para dar uma devolutiva para o professor, para fazer um contato, para ter mais informações para poder fazer contato com essa família, se for o caso, e para fazer encaminhamentos. Então, quando a gente percebe que o aluno tem uma demanda emocional para esse atendimento frequente, semanal, e isso a gente consegue avaliar, né, numa triagem, a gente faz encaminhamento para outros profissionais fora da escola. Então, aos pouquinhos, quando você vai acolhendo, devolvendo a demanda para a sala, fazendo orientação para o professor e orientando a família a buscar o profissional externo, você vai mostrando qual que é o teu papel como psicólogo escolar dentro da instituição. Tá certo, pessoal? O que vocês acharam até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, até consegui fazer em 35 minutos aqui, ó. Tô orgulhosa de mim. Alguém tem alguma pergunta? O que vocês acharam do conteúdo? Ficou claro? Bom, acho que sim, né? Então, recadinhos paroquiais aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, que às vezes demora um pouquinho para digitar, então pode ir colocando aqui que eu ainda respondo. Ai, Fer, obrigada, muito obrigada. Gente, a live vai ficar gravada. Quem chegou, eu vi que várias pessoas chegaram depois, podem assistir do começo, tá? Assim que terminar, eu já publico aqui para vocês. Então, lembrando que, né, hoje a gente postou um conteúdo lá para quem tá de férias aí, em recesso, e quer fazer um momento de acolhimento com a sua equipe, né? A gente tem um workshop de inclusão e saúde mental à luz das neurociências, que ele é dividido em duas partes. Então, tem uma primeira parte que fala sobre a neurociência para uma vida melhor, né? Orientações que tanto ajudam os professores com eles próprios, quanto no lidar com alunos. E aí tem uma segunda parte sobre inclusão, que tem todas as principais leis que a gente precisa saber e ter na ponta da língua, e é uma capacitação pronta que você pode usar para fazer com os seus professores depois, né? Então tem material incluso, o valor é R$70, assim, né? Então é bem baixinho mesmo, super acessível. Então quem tiver interesse, tá lá já no link da bio faz muito tempo, né? Então pode acessar, ou se tiver dúvida, pode me acionar também. A Marisa perguntou aqui, qual a carga horária ideal para o trabalho? Marisa, depende do número de alunos, né? Eu acho que é difícil dizer a carga horária ideal para o trabalho. Eu, assim, não gosto muito da carga horária de 40 horas, mas eu acho que para o psicólogo como um todo, sabe? Eu acho que 30 é uma carga horária boa, e se não for suficiente para atender a escola, o ideal é que a gente vá deixando os buracos aparecerem para que a instituição contrate mais profissionais, né? Então, eu acho que enquanto a gente puder lutar pelas 30 horas, né, a gente deve lutar, né? Eu sei que nem todo mundo tem possibilidade de falar, não vou pegar se for 40, mas quando a gente pode é importante, sabe? Se perguntarem a nossa opinião, digam sempre 30 horas, porque 40 horas para psicologia em qualquer área é muito puxado, né? É uma carga mental muito grande. E além do curso também do workshop de inclusão e saúde mental, tem também nosso curso de intervenção em psicologia escolar, tá maravilhoso, assim, essa edição tá com uma gravação bem melhor. A gente teve já duas mentorias ao vivo, né? O Daciano tá aqui, pode falar também. O Paulo já fez o curso também, mas numa edição anterior. Tem mais gente aqui também que já fez o curso e tal. Mas, assim, quem tiver interesse também, o link tá lá na bio, lá tem todas as informações sobre o curso, vocês podem acessar, podem procurar. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim também, né? Eu tô super à disposição aqui para responder as dúvidas de vocês, e fico à disposição para o que vocês precisarem, gente. Se precisar, peçam ajuda, sabe? Não façam as coisas a torto direito, pode mandar mensagem, né? Eu ajudo. Tem o grupo da Vínculos lá também, no link da bio tem um link para você entrar no grupo lá da Vínculos. Tem bastante gente boa, muito competente lá, eu tô lá também, né? Às vezes não consigo responder todas as mensagens, mas a galera que tá lá manda super bem, né? Então, sou mega orgulhosa do grupo, porque eu acho que é o melhor grupo que tem, assim, eu sou mega fã, né? Não sei se é porque fui eu que criei, mas tudo bem. Mas eu sou mega fã de todo mundo que tá lá. A Dani fez o curso também, é verdade, Dani.
Então, quem quiser entra lá no grupo da Vínculos também, tem bastante gente boa, bastante gente competente, que sempre ajuda, tem materiais compartilhados também no nosso Drive, que eu também não consegui atualizar, tudo bem? Mas fico super à disposição aí, peçam ajuda, vamos fazer o nosso trabalho direitinho, porque uma coisa também que eu sempre tenho dito, né? A gente nunca teve tanta vaga, tanta oportunidade de atuar nas escolas. Então é a hora da gente chegar e fazer bonito, e fazer o trabalho de verdade, fazer a coisa acontecer para realmente fazer diferença. Se a gente perder essa oportunidade, eu não sei se a gente vai ter mais. Né? Então, esse pós-pandemia aumentou muito as demandas, então a gente está ali com muitas oportunidades. Todo dia, quase, alguém me manda mensagem falando que vai começar, que está entrando para uma escola, que vai começar no próximo semestre. Se você precisar também de ajuda, supervisão, mentoria, eu também estou à disposição, né? Pode me acionar e eu vou ajudando cada um de vocês, tá bom? Então, beijo no coração de cada um. Tenha uma ótima noite, uma semana abençoada, um bom retorno ao trabalho para quem também, como eu, aí pegou uns dias de recesso e está retornando. E contem sempre comigo. A Vínculos está aqui com você e para você. Beijo no coração, gente.